E aí galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute? Então eu convido a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então solta a vinheta, meu diretor, e bora pro vídeo! No canal do Amigo com Fute. Bora aí para essa falar aí um pouco aí sobre esse pós-jogo aí, né? E trazer a análise e o comentário aí do Diego, beleza? Do Diego do canal Milênio Geriátrico. Aproveite, já se inscreve lá, fortalece, assiste lá o conteúdo do canal Milênio Geriátrico, muito bom demais, top demais, beleza? Vou trazer ele aqui na tela. Ele vai fazer a análise e os comentários dele e eu vou complementar algumas partes ali também. Vou estar fazendo um complemento ali com meus comentários e minha análise que eu vi pelo menos do segundo tempo, né? Pelo menos do segundo tempo, beleza? Na tela aí para você, beleza? Comentário e análise do Diego do canal Milênio Geriátrico, beleza? Já aproveita, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha pra galera poder assistir o canal Milênio Geriátrico aí, beleza? Fortalece aí demais e também se inscreve lá no canal Milênio Geriátrico e também já aproveita e já se inscreve aqui no canal Debatendo com Fute, beleza? E amanhã terá, ó, amanhã terá a análise completa da rodada, dessa rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Dessa oitava rodada aí do Campeonato Brasileiro. Então, amanhã eu, Diego, né, depois do jogo do Botafogo e Internacional, né, a gente vai fazer a transmissão ainda live simultâneo. Eu não sei se vai ter outros convidados, né, mas provavelmente pode ter algum outro convidado da live simultânea aí do canal Debatendo com Fute com o canal Milênio Geriátrico, beleza? Então já convido a vocês, se inscreve nos dois canais, fortalece tanto lá o canal Milênio Geriátrico quanto o canal Debatendo com Fute, beleza? Fortalece lá, deixa o like e ó, compartilha aí para poder, e deixa aí o comentário, beleza? Deixa aí o comentário, porque é muito gratificante, muito legal quando vocês vêm no nosso vídeo e deixa o comentário, né, Diego? Tamo junto, bora pra cima e vou soltar o vídeo aí do Diego fazendo essa análise e o comentário aí, eu fazendo meus complementos aqui, beleza? Mirassol 2, Corinthians 1, derrota doída, né? No meio de semana aí contra o América de Cali, muita gente falou em falta de vontade na Copa Sul-Americana. Não foi o que aconteceu. Esse time do Corinthians é isso aí, né? Jogando hoje, mais uma vez, contra mais um time ruim né? Corinthians faz outro papelão. É muito jogador ruim, né? O problema do Corinthians está longe de ser treinador. Eu falava, o trabalho do Ramon Dias bateu no teto. Muita gente falou isso. Eu falei, não é. Esse time tem jogador ruim pra cacete, jogador nota 3, cara, jogador de segunda, terceira divisão. Não tem técnico que vai resolver isso. Se o cara não sabe jogar bola, não tem o que fazer. Não tem como inventar um esquema que vá milagrosamente fazer o Félix Torres aprender a jogar bola, o Mateuzinho, o Maicon. Se você não tem um jogador talentoso para jogar numa determinada posição, por exemplo, na armação do time, o time não vai construir. Não tem como o técnico inventar isso. O Mateuzinho é um lateral horroroso. O Félix Torres e o Kaká, olha, o treinador, um treinador qualificado, um treinador para justificar, principalmente os treinadores hoje em dia que ganham dinheiro pra cacete, milhões de reais por mês, ele tem que justificar o salário dele inventando alguma coisa, improvisando alguém na zaga. Monta uma zaga aí com Ranieri e Alex Santana, que parece uma carreta, né, o Alex Santana? Pô, vai jogar na zaga, é grandão, né, o Ranieri, que tem pelo menos senso de cobertura, porque não dá para escalar essas porcarias. No segundo tempo teve um lance ali, uma bola por cima, que o Félix Torres dá um pulo totalmente sem tempo de bola, sem posicionamento. Ó, isso realmente o Diego tem razão. O Ranieri, ele é melhor na zaga do que o Félix Torres, do que o Kaká e do que o próprio André Ramalho, tá ligado?
ele já demonstrou isso, que ele já jogou algumas vezes na zaga do Corinthians e foi muito melhor do que esses três zagueiros, cara. Então, é muito, como o Diego falou, é muitos jogadores, cara, meia boca aí, cara. E ganha muito, né, pra ser zagueiro do Corinthians. O Corinthians precisa se mexer aí e trazer outros zagueiros pra testar, cara, porque não é possível que todos os zagueiros do Corinthians sejam ruins de bola, cara. Eu, velho, jogo meu futebol de domingo ali no campo e não faço uma coisa dessas. É um absurdo. Félix Torres não é jogador de futebol. Esse cara, quem descobriu esse cara e deu uma carreira pra ele, olha, tá de parabéns. Porque não é jogador. É impressionante, assim. A zaga toda. Hoje o Angeleri, um jogo terrível do Angeleri. Kaká, um outro jogador. Realmente, os dois gols, né, do Mirassol foi em cima do Angeleri, em cima da cobertura do Angeleri, cara. Realmente, hoje não foi um dia legal pro Angeleri. Apesar dele não ter falhado, é, uma falha grotesca, né, feia, ele realmente, de fato, ele deixou o zagueiro, tanto no primeiro gol que o cara entrou cruzando e o zagueiro só meteu o pé e fez o gol, na frente dele, ele poderia tomar a frente ou tentar bloquear. E também naquela que bateu no Mateuzinho, que desviou por cima do Hugo Souza, que ele parou na jogada e o cara. O menino lá que foi revelado pelo Flamengo chegou chutando, fazendo o segundo gol do Mirassol, cara. Realmente, de fato, hoje não foi um dia legal pro Angeleri, não. O Angeleri e o Kaká protagonizaram um lance vergonhoso no final do jogo, que seria o terceiro gol do Mirassol e foi anulado. Mas é impressionante. Igor Coronado, né, o jogador aí, um dos mais caros do elenco do Corinthians, mais uma vez hoje jogou o jogo todo, não veio, não fez nada, né, um jogador que realmente não justifica, custo bem. Realmente, tenho que concordar com o Diego, cara. A análise dele é perfeita, cara. Realmente, de fato, cara, o Angeleri e o Kaká ali se bateu cabeça, velho. A sorte é que a bola pegou no braço do jogador que fez o gol, né? E aí o juiz foi lá, anulou. Quando eu vi o lance, ele vai ser anulado esse gol aí. De fato, perfeitamente, Diego. Perfeitamente, só análise aí. O benefício dele é péssimo, não vai deixar saudade. Outro jogador que entrou aí, o Thales Magno, entra e não faz nada. Verdade. Um jogador também caríssimo. Esses jogadores do Corinthians são caros. Félix Torres é caro, o Kaká custou 25 milhões, o Mateuzinho também, uma fortuna, os salários altíssimos desses jogadores, né? A gente ainda é obrigado a ver Maicon em campo, que parece um idoso, eu já falei isso, né? A transição de jogo ali, a saída de bola do Maicon é de uma lentidão assustadora. Ángel Romero, que é um jogador que eu sempre falo, pô, a gente tem que respeitar a história do cara, mas o Ángel Romero é o nosso Tupanzinho hoje. Ele tem que jogar 15, 20 minutos, ele é nosso talismã. Ángel Romero de titular não dá. Hoje, eu acho que se pegar as estatísticas aí, o Romero, ele errou mais passes do que acertou hoje. Partida tenebrosa. E outra coisa, né, do Romero. O Romero, mesmo cansado, ele sacrifica o Yuri, né? Ele tira o Memphis Depay e deixa o Yuri sozinho lá, cara, na frente. Aí fica difícil, né? Ele viu o erro que ele fez, aí colocou o Hector Hernandes para consertar o erro que ele fez. Isso aí eu realmente confesso que foi o erro do Dorival, tá ligado? Né? A gente tem que falar do seu Memphis Depay, né? Que enterrou a gente com aquele pênalti. O jogador mais caro do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, bateu um pênalti com aquela irresponsabilidade. Não é a primeira vez. Ele perde muitos lances por displicência. Não sei se ele tem, o meu amigo Tony Vessani falou, acho que ele veio para o Brasil com uma ideia de que o futebol brasileiro é o futebol bonito, joga bonito, né? Ele tenta fazer uns lances ali e não é isso. O futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é um campeonato pegado, campeonato que você joga em gramados como o de hoje, gramados ruins, né? Jogo obrigado, o time do Mirassol bateu pra cacete, entendeu? Tem que fazer a leitura, né? O Corinthians ainda abriu o placar hoje, né, com o gol do Kaká, escanteio cobrado pelo Memphis, o gol do Kaká no finalzinho, vira o jogo mais uma vez, como no meio de semana, vira o jogo ganhando de 1-0, volta pro segundo tempo
dormindo, é um time sem sangue, um time descompromissado, volta para o segundo tempo. E achando, né, Diego, que volta pro segundo tempo como se o Corinthians tivesse ganhando de 3-0, né, cara? Então tá tão relaxado que toma uma virada, cara. Desatento, realmente, o Diego é perfeito nisso aí. O time entra tão relaxado, achando que já tá ganhando de goleada, cara. É patético isso aí. Morto e toma um gol logo no início, já a zaga uma peneira, né? Inclusive, esse lance do gol do Mirassol, o Kaká, não sei porque, vai parar lá na direita, é uma zona, né? A defesa do Corinthians é impressionante. O Kaká vai parar lá na direita, toma o drible, o Mateuzinho tá atrás dele, marcando ninguém, olhando a jogada, e aí o Félix Torres, né? O Félix Torres continua vestindo a camisa do Corinthians. Eu não sei, cara. Juro por Deus. Não sei. Ninguém faz nada. É um time. É um clube sem comando. É um clube sem diretoria. É um clube que tá submerso em escândalos, né? O corintiano, entre um jogo lamentável e outro, ele passa os dias acompanhando essas notícias bizarras, né, para dizer o mínimo, e notícias que são desoladoras, que deixam a gente sem esperança no futuro para o clube, né? O Corinthians é um clube à deriva hoje, é isso, e aí Félix Torres, que eu estava falando, sem noção nenhuma, né? Como eu falei, de posicionamento, de cobertura, o Mirassol vai lá e empata o jogo. Dorival ainda coloca o Yuri Alberto e o Alex Santana, né? Tira o Memphis e o Bidon de uma vez, e aí na sequência gol do Mirassol. Mais uma vez lá caindo pela direita da defesa do Corinthians, né? Marcação frouxa do Mateuzinho, esquisita, vira de lado ali, toma o corte, a bola desvia nele, encobre o Hugo, 2-1. Como eu falei, ainda teve no final aquele lance do Kaká e do Angeleri ali, que o juiz anulou por um toque de mão do jogador do Mirassol, mas um bate-cabeça ali, uma pataquada ali dos dois defensores do Corinthians. O Mirassol ainda marcou o gol, foi anulado pelo VAR aí por esse toque de mão, mas é isso. É um time, muitos jogadores desqualificados, né? Time caríssimo, né? Tá entre as maiores folhas salariais do Brasil e faz um jogo desse contra um dos times, certamente um dos times com a menor folha salarial da Série A, que é o Mirassol. Era um jogo para 3 pontos, 3 pontos que vão fazer falta, né? O Corinthians não consegue manter aí uma regularidade no Campeonato Brasileiro, e parece que vai ser mais um ano aí que a gente acredito que acabe ficando meio de tabela. Como eu falei, a esperança são reforços, né? Trazer pelo menos 2 zagueiros, um lateral, alguém ali para jogar na armação. O Corinthians não tem recursos para isso. O cenário político, como eu falei, desesperançoso, né? Agora tá o Rosalá aí, que muita gente tem feito campanha por ele, dizem que é um bom nome, né? Fazendo campanha aí para de repente ser o próximo presidente, não sei quando agora, se o Augusto cair, quem é que sabe, né? Eu também não acredito. Acho que seja lá quem for lá de dentro, mesmo que esse Rosalá seja um bom nome, vai ter que costurar vários acordos políticos, vai ter que entregar cargo para esse monte de desqualificado, desses donos de ponto de jogo de bicho, dono de estacionamento, esses parasitas que vivem do Corinthians, né, que precisam do clube aí para ter alguma coisa na vida, um bando de verme. Eu não acredito em ninguém. Não acredito nesse modelo. Corinthians tem que resetar o Corinthians, tem que começar do zero. Coisa tá feia. A gente vai vir aqui toda a rodada aí falando desses mesmos problemas. Dentro de campo é isso aí, cara. Monte de perna de pau, monte de jogadores qualificados, monte de jogador burro e todos muito caros. Alguns aí deveriam devolver o salário, tinham que ter vergonha de cobrar o salário todo mês, salários que inclusive estão em dia, né? Eu sempre tive esperança, pelo menos se os salários estiverem em dia, direito de imagem, os caras vão correr, não correm mais,
o Memphis Depay, se o cara, o jogador mais caro, mais importante, mais famoso, bate um pênalti desse aí a gente imagina os outros caras, os pernas de pau correndo ali no campo, vendo uma coisa dessa, só aí arrebenta, né? Arrebenta com o desempenho, com o vestiário. Memphis Depay é um jogador que muito mais preocupado com o individual do que com o coletivo, né? É um jogador que tem a cara do Corinthians, porque visita a comunidade. Pô, legal pra caramba. Eu quero ver comer grama dentro de campo. Eu tenho 41 anos. Eu vi o Carlos Tevez em 2005 chegar com o maior jogador da América do Sul, com 20 anos, 20 anos, chegar no Corinthians. Todo jogo ele comia grama, cara. O cara corria 100 minutos por jogo. O cara dava carrinho, o cara brigava, o cara quebrava o pau, até no treino, cara. Até no treino ele saía na porrada, meu. O Corinthians não é um clube para jogador desfilar. Isso é entender o que é o Corinthians. E tá cheio de jogador no Corinthians aí preocupado com o cabelo, com a faixa, com a camisa, com o gel, desfilando em campo aí, não querendo se sujar no Corinthians, não dá. Não dá, e não sei, cara, tem que ter cobrança. O que eu posso fazer, eu que sou um coitado, que tô longe, infelizmente, posso vir aqui fazer um vídeo desse, não sei quem vai assistir, e lamentar e reclamar. É o máximo que eu posso fazer. E é isso. Vai, Corinthians. Isso aí, galera. Você viu aí o comentário e análise aí do Diego. Faltou mais vontade, principalmente no segundo tempo. Um time que vem deixando a desejar aí, né, para a torcida. Um time que realmente ganha muito. Tem muitos jogadores ali do Corinthians que ganham muito dinheiro, que ganham um salário muito bom. Você não vê o goleiro sujar os shorts, sujar o meião. Você não vê o goleiro se desarrumar. Você não vê o jogador se desarrumar. Você não vê o goleiro, o jogador se sujar, suar. É um jogo patético e vergonhoso que o Corinthians fez no dia de hoje, principalmente o segundo tempo, cara. Que eu acompanhei o segundo tempo, eu vi. O Mirassol tava brigando por algo que, cara, o Mirassol tava com fome, cara. O Mirassol tava com fome. Né? O Mirassol queria ganhar o jogo. O Corinthians não. O Corinthians achou que 1-0 tava bom demais. Que 1-0 já era o suficiente, cara. Entendeu? Então a gente vê essas atitudes, por exemplo, do Memphis Depay, que bate um pênalti horroroso desse de cavadinha, que foi de cavadinha ali pra mim, no meio do jogo. Cara, bate forte, cara. Bate forte, entendeu? Bate forte e sai pra comemorar, pô. Agora bater daquele jeito, como o Alexandre Pato bateu, pô, é sacanagem, né, cara? É sacanagem, né? Eu acho que a torcida tem que ir pra cima do Memphis e cobrar ele postura, cara. Que aqui tem que ter postura de corintiano, pô. Aqui no Corinthians tem que ter postura, pô, pra jogar no Corinthians. Não é qualquer pé de rato que vem aqui e faz o que quer, não, pô. Eu acho que a torcida tem que ir. Eu acho que não é pra tanto, né? Mas, cara, é bem patético, né? O jogo, segundo tempo do Corinthians foi muito patético. Entendeu? Então esse aí é o desabafo do Diego, do canal Milênio Geriátrico. Aproveite e já se inscreve lá no canal Milênio Geriátrico, beleza? Fortalece lá o nosso parceiro, nosso amigo aí. E também já aproveite e já se inscreve aí no canal Debatendo com Fute. Ó, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, beleza? Deixa aí o seu comentário, o que você achou desse jogo aí vergonhoso e patético do Corinthians pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora estamos com 10 pontos, arriscado aí a ter, eu acho que 3 ou 4 times passar na nossa frente e a gente ficar ali na pendura também, né? Então a gente tem que ter cuidado aí, tem que ter cuidado e sinal de alerta. Eu acho que não tem time para cair. Eu acho que tem time ali para ficar no meio de tabela e conseguir uma próxima Sul-Americana novamente. Ou quem sabe arriscar aí, tentar, dependendo aí do andar da carruagem, como dizia minha avó, conseguir aí uma vaga ali para Libertadores, né? Porque para pré, meu amigo, já tá cansado de ser eliminado, viu? Isso que é a verdade. Chegamos a mais um final de vídeo. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, que é para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Canal do Amigo